Salve Maria! Hoje, dia 20 de fevereiro de 2021, e estamos celebrando o sábado depois das cinzas. E o evangelho de hoje encontra-se em São Lucas, no capítulo 5, nos versículos do 27 ao 32. Do evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores, para a conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, estamos no sábado, não é? Hoje dia dedicado a Nossa Senhora. Também celebramos a memória de Jacinto Marto e de sua irmã, as duas crianças que viram Nossa Senhora de Fátima, Jacinta e Francisco. Depois a religiosa, ainda não foi canonizada, mas os dois pequenos sim. E então o evangelho de hoje nos fala, desta realidade. Jesus que segue chamando os que ele quis. Hoje o encontro é com Levi. A cada quaresma, também nós somos convidados, somos chamados a fazer uma experiência com nosso Senhor. E claro, a resposta depende de cada um de nós, porque nosso Senhor continua nos chamando. A quaresma é um tempo de mergulhar numa espiritualidade própria, da paixão, morte, para contemplar a ressurreição de Jesus. A dor, o sofrimento de Cristo pela humanidade, nós o sentimos de mais perto durante estes 40 dias da quaresma. É interessante que os domingos e os dias de solenidade não são dias de penitência. Nunca o domingo é dia de penitência, porque o domingo é o dia da ressurreição de Jesus. Claro, se por devoção, por amor a Jesus, quer acrescentar os domingos e as solenidades no seu sacrifício, no seu jejum durante esta quaresma, sinta-se muito à vontade, não é pecado. Mas, claro, não adianta você oferecer um sacrifício a Jesus para ser mais perfeito, para ser mais santo, assim respondendo o chamado de Jesus, que é a conversão, e dizer, de segunda a sábado eu faço minha penitência, e no domingo, como é dia do Senhor, o dies Domini, eu vou fazer o quê? Vou deixar, se a minha penitência da quaresma é comer doce, é tomar um refrigerante, ou é alguma coisa que eu estou privado, e no domingo eu vou atolar o pé, vou comer bastante e vou dizer, como domingo. Não. Aí é brincar com as coisas sagradas, Veja o que Jesus disse aos mestres da lei e aos fariseus, Eles murmuravam porque Jesus estava na casa de Levi, que era um cobrador de impostos, que era um homem público, e os judeus não gostavam dos cobradores de impostos, Eram pecadores públicos para os judeus, porque os cobradores de impostos, claro, sempre cobravam uma propina, Veja, já naquele tempo, e ficavam com parte daquilo que devia devolver ao imperador, ao rei, E neste ciclo vicioso. Mas o que acontece? Jesus vai ao encontro de Levi, como foi ao encontro de inúmeros pecadores, para chamá-los à conversão. Quantas pessoas passam a quaresma e não se confessam, não fazem penitência, não mudam de vida, e pior de tudo, continuam comungando. Que tipo de católico é esse? Não entendo e nem conheço, e pode ter certeza que nosso Senhor também. O tempo da quaresma é o tempo da gente olhar para dentro de nós mesmos e pedir a Jesus a graça, a força do Espírito Santo para quê?
para mudarmos a nossa vida. Se a gente continua na mesmice, não é? O que adianta ler o Evangelho? O que adianta irmos à Santa Missa? É necessário um propósito firme diante de Deus. Eu quero mudar, Senhor, mesmo que você muitas vezes não consiga, porque é difícil viver a castidade, é difícil viver sem falar do outro, é difícil viver sem murmurar, é difícil, mas não é impossível, porque para Deus tudo é possível. Então, meu irmão, minha irmã, creia no Deus do impossível, e Ele pode transformar a sua vida, como transformou a vida de Levi, né? A vida de Mateus, que se torna, não é, um discípulo de Jesus. Então peçamos a nosso Senhor a cada dia, que Ele nos dê a graça e a força do Espírito Santo, de, conforme a Escritura, conforme a Palavra de Deus, sejamos capazes a cada dia de mortificar o nosso corpo para elevar o nosso espírito a Deus. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.